Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a nossa aula de Ciências da Natureza no material do SESI. Hoje é dia 23 de setembro, quinta-feira. Nós estamos estudando a unidade 5 e faremos as atividades 8 e 9. Elas estão nas páginas 90 e 91. Prepare aí o seu material e vamos para a nossa aula. Muita atenção, pessoal, que hoje nós iremos ter somente a aula gravada. Nós não teremos a nossa aula pelo Meet, como de costume, ok? Então, prestem bastante atenção nesse vídeo que a professora está gravando. Nós estamos estudando a unidade 5 sobre o tempo e o clima. Nós estamos aprendendo que essas duas palavras têm significados de termos diferentes, de situações diferentes. Tempo meteorológico é uma coisa e clima é outra. Vamos então, pessoal, primeiro observar essas duas imagens que a professora colocou aí para vocês. E nós iremos discutir um pouco sobre como o centro urbano colabora para que ele seja quente, com pouca umidade. Observe então essa imagem aqui na parte superior. Nós temos uma região onde tem bastante árvores e nós podemos ver que ele marca 27 graus. E nós temos uma outra região com poucas árvores, bastante asfalto, prédios, veículos, e que nessa região faz 36 graus. Então, aqui embaixo eu coloquei novamente uma outra imagem de um centro urbano com muitos prédios, para representar, pessoal, que nesses locais a temperatura costuma ser mais elevada. Então, no mesmo dia, no mesmo horário, em locais onde tem bastante árvore, em lugares onde não tem asfalto, a temperatura é menor, é mais baixa, a umidade do ar é maior. Enquanto isso, nesses centros urbanos onde há muito asfalto, poucas árvores, muitos prédios, muitas casas, veículos, né, que soltam aí a sua fumaça, esses locais costumam ter a temperatura mais quente, mais elevada. Vamos ler aqui. A produção de calor pelos motores dos veículos, pelos equipamentos domésticos e industriais, como as máquinas, fornos e fogões, a existência de poucas áreas arborizadas, pois as folhas das árvores absorvem o calor da atmosfera, a enorme concentração de asfalto. Tudo isso torna a temperatura mais elevada. Então, após pensar um pouquinho sobre isso, nós vamos ver agora a nossa atividade. Olha lá. Atividade 8. Nos centros urbanos, há baixa umidade. E o verão é muito quente. Durante a noite, esfria depressa. E durante o dia, o ar aquece rapidamente. Qual é a causa dessas ocorrências? Assinale os fatores que influenciam. Então, nós vimos aí no nosso slide anterior alguns fatores que favorecem para que nesses centros urbanos seja muito quente e tenha uma baixa umidade. Quais fatores são esses? São prédios com grandes jardins? Então, lugares onde tem muitos jardins e quintais, a temperatura costuma ser elevada? Ou lugares com construções de cimento? Grandes áreas arborizadas, lugares onde tem uma quantidade grande de árvores, torna esse ambiente mais quente, com temperatura mais elevada? Ou lugares onde tem edifícios altos, ruas pavimentadas, poucas árvores? Atenção, pessoal! Na nossa pergunta está: assinale os fatores. Nós temos mais do que um, ok? Então, vocês irão escolher quais fatores que são esses aqui que estão elencados para dizer quais, mais do que um, hein? Quais desses fatores influenciam para que os centros urbanos sejam quentes, tenham uma temperatura muito elevada e uma baixa umidade do ar. Faça aí a sua escolha e depois mande para o professor ou para a professora.
Na letra B, nós temos sobre as enchentes. As enchentes são comuns nas chuvas de verão. Então, nós temos aqui, uma imagem e nela nós temos a legenda. É a enchente em bairro da cidade de São Paulo, em 2016. Observando essa imagem e tudo aquilo que vocês já sabem, assinale os fatores que agravam as enchentes nos centros urbanos. Você já possui muitos conhecimentos sobre as enchentes ou fatores que prejudicam o meio ambiente e que neles podem causar exatamente essas enchentes na época de chuva. Quais são os fatores? Novamente, tem mais do que uma resposta, ok? É o acúmulo dos lixos nos rios? É a coleta seletiva do lixo? Então, são pessoas que jogam lixo no chão? O lixo nas ruas? Os bueiros entupidos? Grandes galerias pluviais? Então, assinale aí quais fatores você acredita que faça com que piore ou que aconteça as enchentes nos centros urbanos. Atividade 9. A ilustração ao lado mostra a influência das montanhas no trajeto das nuvens. Converse com seus colegas. Então aqui você pode registrar a sua resposta pequenininho aqui do lado da pergunta, na parte de baixo, ou enviar o áudio, tá bom? Letra A. De qual lado da montanha chove mais? Como vocês chegaram a essa conclusão? Muito bem, turminha. Vamos observar com muita atenção a imagem que nós temos aqui no nosso livro. Observando essa imagem, qual região, qual lado da montanha vocês acreditam que chove mais? A do lado direito ou a do lado esquerdo da nossa imagem? Como que vocês sabem qual é a região que chove mais? Qual é a característica desse ambiente que faz com que você chegue à conclusão de que naquele local chove mais? Nós temos algumas características que nos ajudam a saber qual região que chove mais. Quando a gente precisa cuidar das nossas plantas, que a gente acaba molhando aí para zelar por elas, como que elas ficam? Elas ficam secas? Elas ficam verdinhas? Uma região que tem rios, um pequeno lago, alguma coisa assim, vocês conseguem observar isso em algum desses lados da montanha? Então, você irá responder para a professora e para o professor através de um áudio ou de uma pequena resposta aqui no seu próprio livro, tá bom? E letra B. Por que de um lado da montanha chove mais do que o outro? Nós já sabemos que de um lado chove mais, do outro, muito pouco. Por que será que isso acontece? Vamos novamente observar essa imagem. O que está fazendo com que a nuvem de chuva, a nuvem que poderia proporcionar a chuva para o outro lado, ela não chegue? Alguma coisa está fazendo uma barreira para que essa nuvem não chegue do outro lado. O que é? Observem aí com bastante atenção o que está fazendo barreira, o que está sendo uma barreira natural da nossa nuvem para que ela não consiga chegar do outro lado. Qualquer dúvida, orientação que vocês necessitem, não deixem de procurar o professor ou a professora. Tenham todos uma ótima aula e até a próxima aula.